Olá, você está no canal Engenheirando. Hoje nós vamos estar apresentando aí equações no espaço de estados, uma ferramenta importantíssima para a gente estar utilizando. Vamos lá? Bom, o sistema dinâmico, as equações dos sistemas dinâmicos, né, elas são equações diferenciais, né, elas podem ser representadas aí como equações diferenciais ou próprias equações algébricas, né? E nós vamos estar apresentando ela aqui nessa aula como elas sendo representadas no espaço de estados, né? E também pode ser representada aí como uma equação I ou input, output, né? Entrada, saída, né? Ou representação por matriz de transferências, né? Que a gente tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Os nossos vários sistemas aí, determinando como sistema mecânico, sistema hidráulico, né? Temos sistemas elétricos, vários outros tipos de sistemas. Bom, a representação no espaço de estados, né? Ela tem, que a gente pode dizer, de variáveis de estados, né? A nossa representação no espaço de estados, nós vamos utilizar umas variáveis, que são variáveis matemáticas. Logo a seguir eu vou estar mostrando como é que significa isso. O que significa isso? Como que a gente pode estar representando, né? Ela também tem uma representação de n ordens de equações diferenciais, né? Ou seja, a gente tem uma equação diferenciais com ordem, né, elevada a n, né? Ou seja, uma equação diferencial de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, sendo representada por n equações diferenciais de primeira ordem, né? Ou a gente tem m equações diferenciais de ordem n, né, sendo substituído por equações por um sistema m por n de equações diferenciais de primeira ordem, né? Todo o sistema de representação no espaço de estados, ele vai ser definido por equações diferenciais de primeira ordem. Guarda isso. Na representação no espaço de estados, a gente vai ter as equações diferenciais, né, representadas sempre em equações de primeira ordem. Equação diferencial de primeira ordem, né? Esse é o primeiro passo para a gente estar podendo passar as equações diferenciais, seja ela qual for, né, para equações diferenciais de primeira ordem. Quais são as vantagens de se utilizar a representação no espaço de estados? Quais são as vantagens, né? Ela usa o domínio do tempo, né? Fica fácil aí de representar no domínio do tempo, né? Nem sempre isso também é uma vantagem, a gente pode utilizar em resposta em frequência, né? Quando a gente tem uma oscilação grande no sistema, mas para utilizar ela para estudo temporal, a gente é ideal a representação no espaço de estados, né? Ela serve para quaisquer condições iniciais, né? Ela serve também para sistemas tanto lineares como os não lineares, né? Elas servem para sistemas variantes e invariantes no tempo, né? A representação no espaço de estados, né? Elas servem para sistemas com uma única entrada, que a gente chama também de sistema single input, né? E single output, né? Ou que se chama sistema SISO, né? Ou sistemas MIMO, né? Que nós temos múltiplas entradas e múltiplas saídas, ou multiple inputs ou multiple outputs. E também, né, nós temos a interpretação física mais abstrata, o que significa que a gente pode mensurar, né? A gente pode colher os dados, é mais tangível, a gente pode ter uma forma mais tangível de estar apresentando isso. E isso é um dos detalhes mais importantes da representação do espaço de estados. Nós podemos colocar até em formas de gráficos aí, né, para poder fazer medidas, né, e fazer análises dos sistemas, desse sistema que tem uma equação física, né, dentro de uma equação matemática, e assim a gente possa conseguir tirar mensurações do problema, ok?
Bom, as equações diferenciais, né? A gente tem isso aí como um exemplo, né? A gente tem esses sistemas aí, esse sistema de equações diferenciais como exemplo. Nós vamos utilizar as variáveis de estado, geralmente, todos o problema, eles usam como x, né? E aí não pode confundir. Existe o x, né? Que a gente vai utilizar, por exemplo, um x1 para uma variável 1 e um x2 para uma variável 2, né? Como uma variável de estado matemática, que não pode ser confundido como deslocamento físico, né? O x1 e o deslocamento físico x2. Né? Às vezes a nossa análise está em cima do deslocamento, mas o que tem que colocar em mente é que isso significa uma variável de estado. Né? Por exemplo, se a gente for pegar o x3, que é a derivada de x1, ou seja, a velocidade física, né? A x3 nada mais é que uma variável de estado. Ela está representando a velocidade física, mas é a variável de estado que nós estamos analisando. Né? Não pode confundir variável de estado com questão física no problema, né? Com a análise física, ok? Então, vamos pegar aqui como exemplo esse sistema amortecedor, massa, mola, amortecedor, né? É um sistema com 1 grau de liberdade, né? Ou seja, ele está ligado somente a esse grau de liberdade, que é a saída, né? A nossa saída, que significa o movimento que ele tem em relação ao eixo, e esse eixo vertical, que a gente vai chamar de y de t, né? Bom, o modelo matemático do sistema é esse daqui, né? Que é uma equação diferencial ordinária, né, linear. Aqui a gente não vai estar tratando de como foi levantado fisicamente essa equação. Posteriormente estarei apresentando aí, em aulas posteriores, o modelamento matemático de vários tipos de sistema. Né? Então, aqui, esse problema aqui é simplesmente para nós definirmos as variáveis de estados. Posteriormente, estaremos apresentando aí como levantar o modelo matemático do sistema. Né? Então, definindo as variáveis de estados, né? x1 de t e x2 de t, como? Ó, x1 de t, x1, né? Ou x1 de t é o nosso y, certo? E o nosso x2 é a derivada de y, né? Ou seja, o nosso x2 é y ponto, né? Se a gente agora derivar, né, os nossos x, y1 e x2 utilizando essa equação aqui, nós vamos ter o quê? A derivada de x1, né, é o próprio y. A derivada de x1, a derivada de x1 é o próprio y ponto. A derivada de x1, que é o x1 ponto, é igual ao y ponto. Né? E a derivada de x2, que é a segunda derivada de y, né? Ou seja, isolando aqui y2. Né? A gente tem 1 sobre m que multiplica menos ky menos by ponto, né? Mais 1 sobre m que multiplica u, né? Só que a gente, em vez de utilizar y e y ponto, nós vamos utilizar a variável, né? A gente tem aqui agora, utilizando a variável x1 ponto igual a x2, não é isso? x2 não é o y ponto. E o x2, né? O x2 ponto, sendo 1 sobre m que multiplica menos k sobre y, que é x1, menos b sobre y ponto, que é x2, mais 1 sobre m, que multiplica u. U é a nossa entrada do sistema, a nossa excitação. Né? Então, a nossa saída, que é y igual a x1, né? A gente já tinha colocado aqui a nossa saída, e as nossas equação de estado vai ser escrita na forma matricial como x1 ponto, né, x2 ponto, né, em forma de matriz, igual a 0, 1, menos k sobre m, menos b sobre m, que multiplica x1 e x2, mais 0, 1 sobre m, u. Se for fazendo a multiplicação aqui, nós chegamos de novo a essa equação aqui. Nós estamos colocando simplesmente na forma matricial, né, que são as equações de estado. Né? E a nossa saída, né, ela vai ficar y igual a 1, 0,
que multiplica x1, x2, né? E a nossa equação de espaço de estados, ela é dessa forma. Ou seja, x ponto igual a ax mais bu e y igual a cx mais bu. Isso para um sistema, né, de uma entrada e uma saída. Né? Para um sistema de uma entrada e uma saída, nós temos esse tipo de sistema. Né? Então, vamos analisar aqui. A gente tem a nossa equação diferencial, né, ordinária linear para esse sistema. E ela pode ser escrita dessa forma em equações de estado, né, x1 ponto, x2 ponto, igual a 0,1 menos k sobre m menos b sobre m, x1, x2, mais 0, 1 sobre mu, e a equação de saída, y igual a 1, 0, x1, x2, que está aqui a nossa equação. Notem que aqui nós estamos tratando a equação A, né, esse valor aqui, esse termo A, como uma matriz, por isso que ele está com essa denotação em negrito. Todas as matrizes, elas estão denotadas em negrito, né? E o que não é matriz, como um escrito normal. Ou seja, toda vez que estiver analisando em negrito, é uma matriz, né? E quando não estiver utilizando o negrito, é um número, né? É uma função ou um número, né? Não matricial, né? Então, ó, a gente pode representar em diagramas de blocos, né, o nosso sistema dessa forma. Isso daqui é bom, né, o aluno estar se familiarizando para que possa ser representado no MATLAB, né? E o MATLAB utiliza muito essas formas aqui para estar montando o problema. Note, a gente tem entrada, né? E tem uma transmissão direta aqui com 1 sobre m, né? Sendo o sinal aqui na entrada, né? Do somador, né? E aqui também no somador nós vamos ter menos, né? Menos b sobre m e menos k sobre m, ok? Aqui na nossa retroalimentação, né? E aqui nos integradores, né? Nós vamos ter o quê? As nossas variáveis de estados, né? Nós vamos ter aqui os x2 pontos, né? O x2 e o x1, que é a nossa própria saída. Para cada uma dessa aqui, a gente tem que usar um integrador, né? Lembrando que o x2 ponto é o y2, né? Ou seja, a segunda derivada, né, de y. Aqui é a primeira derivada de y, que é o x2, e aqui é o x1, que é a nossa própria saída, y, né? Bom, as nossas equações, né, são x ponto, né, que é a nossa equação aqui das equações, né, de estado, x ponto igual a x1 ponto, x2 ponto, né? O nosso A igual a 0, 1, menos K sobre M, menos B sobre M, né? É a nossa matriz A. A nossa matriz B é x1, desculpem, a nossa matriz X, né, é x1, x2, né? A nossa matriz B é 0, 1 sobre M, né? E nossa matriz C é 1, 0, e o nosso valor D, né, para esse problema é 0, né? Então, agora a gente vai fazer uma análise matemática, né, para poder representar os sistemas dinâmicos em equações de espaço de estados dentro de uma ligação aí da forma matricial e não matricial, né? Então, a gente vai utilizar a transformada de Laplace, né, para essa equação de espaço de estados, né? Vamos então fazer isso para a primeira equação. A primeira equação vai nos dar S que multiplica x de S igual a A x de S mais B U de S. Lembrando que o negrito são matrizes, né? Fazendo esse termo e a esquerda, ele fica negativo, certo? Vai evidenciando agora a nossa matriz x de S, lembrando que é uma matriz, nós temos S vezes I, né, que é a identidade, matriz identidade, para essa função, para esse x de S, né? Menos a matriz A, que multiplica x de S à direita,
igual a B vezes U de S, né? Multiplicando antecipadamente aqui à esquerda a matriz inversa de SI menos A, né? Nós podemos chegar a isso daqui como a própria matriz de identidade, né? Que multiplica x de S, que é o próprio x de S, né? Igual a SI menos A elevado a menos 1, ou seja, a matriz inversa de SI menos A, que multiplica B vezes U de S. Agora, fazendo a análise para a segunda equação, né, a transformada de Laplace para a segunda equação, nos dá y de S igual a C, que multiplica x de S, mais D, U de S. Né? Então, se a gente pegar agora essa equação e substituir esse valor que nós encontramos primeiramente dentro dessa equação, nós chegamos que y de S é igual a C, né? C, que multiplica o x de S, que é SI menos A, elevado a menos 1, ou seja, a matriz inversa, né, de SI menos A, que multiplica B, U de S, né? Só substituímos aqui, mais D, que multiplica U de S, certo? Bom, fazendo a multiplicação aqui, direta aqui, e depois a gente fazendo aqui uma evidência aqui de U de S, nós chegamos que Y de S é igual a C, que multiplica SI menos A inverso, né? Ou seja, a matriz inversa de SI menos A vezes C, né? Nessa ordem, né? Lembrando que isso aqui é uma matriz, vezes B, né? Mais D, que é um número, vezes U de S, né? E isso nos dá, né? Se a gente for fazer a análise dessa função aqui, né, que é a nossa saída, né, multiplicado dessa forma aqui pela nossa entrada, nós chegamos facilmente que a nossa função de transferência, né, é C, que multiplica SI menos A elevado a menos 1, que multiplica B mais D, né? E a nossa função de transferência fica dessa forma, né? Se a gente for fazer uma análise, né, de SI menos A elevado a menos 1, nós temos o quê? Nós temos os autovalores, né, da função, ou seja, a gente tem os polos dessa função de transferência, né? E em cima, no numerador, nós temos um polinômio característico, né? E então, aqui, a gente pode usar toda a análise aí de matrizes, né? Para poder estar fazendo o estudo dentro dessas equações quando ela está na forma matricial, né? Pode fazer diagonalização, mas a gente só vai apresentar isso se no decorrer do curso for necessário, ok? Então, se a gente agora for fazer, que isso aqui é para um sistema de única entrada e única saída. Se a gente for fazer agora um sistema de várias saídas, né, e várias entradas, nós podemos chegar que o nosso y de S, agora matriz, aqui era só saída, sem ser matricial, né, igual a g de S, x de S, aqui também matriz, e aqui a gente tem a nossa função, né, a nossa matriz de transferência, né, e a forma de chegar nisso daqui é idêntico, né, é a mesma forma que a gente chegou aqui, a gente chega aqui nessa parte aqui, nessa matriz de transferência. Então, para o nosso problema, né, que nós temos essa equação diferencial do sistema, temos essa representação de estado, né, nós vamos utilizar esse problema para comprovar que essa aqui é a nossa função de transferência, ok? Então, a gente tem essas matrizes, nós vamos substituir naquela fórmula que nós acabamos de encontrar, né, na função de transferência, né, sendo A essa nossa matriz aqui A, B essa nossa matriz aqui, né, certo? E C essa matriz aqui, ok? Então, substituindo, né, nós vamos substituir C1S, S que multiplica a matriz de identidade para uma função 2 por 2, né, uma matriz 2 por 2, menos 0, 1, menos K sobre M, menos B sobre M elevado a menos 1, que multiplica 0, 1 sobre M mais 0. Aqui a gente vai fazer a distributiva, né, dentro da matriz, certo? Aqui a gente vai somar termo a termo, certo? Somando termo a termo, né, a gente tem, na verdade, aqui esse menos essa, né, subtraindo. Então, a gente chega nessa função.
nessa equação aqui, né? Nessa matriz, melhor dizendo. Fazendo a inversa dessa matriz, nós temos isso, né? Ou seja, é 1 sobre o determinante dela, né? Que multiplica esses termos aqui invertidos, né? E esses termos aqui, menos 1. É uma matriz 2 por 2. Porém, quando for uma matriz 3 por 3, 4 por 4, tem toda aquela definição matricial. Então, ó, se a gente for fazer agora a multiplicação, né, desse número aqui por isso daqui, nós vamos ter que g de s é igual a 1 dividido por ms ao quadrado mais bs mais k. Nada mais é que a nossa função de transferência, né, para uma equação desse tipo aqui. Se for fazer a transformada de Laplace dessa função aqui, nós chegamos na função de transferência exatamente dessa forma aqui, né? Então está comprovado aí que o nosso sistema, né, ele pode ser representado dessa forma matricial aqui, né? Como dessa forma aqui, na função de transferência. Ok? Bom, vamos utilizar agora a equação de espaço de estados para um sistema de múltipla entrada, né? E múltipla saída. Esse sistema que tem 2 graus de liberdade, né? Nós temos a saída aqui do corpo 1, né, como o primeiro grau, e a saída do corpo 2 como o segundo grau, né? São 2 graus de liberdade, sendo que entre a parede e o corpo M1 nós temos uma mola e um amortecedor, e entre os corpos M1 e M2 nós temos uma mola e um amortecedor, um segundo mola e um segundo amortecedor. Está aqui as nossas equações diferenciais ordinárias lineares. Como eu falei, eu não vou estar explicando aqui como que chega nessas equações, mas em aulas posteriores vou estar tratando desse assunto. Nós temos as equações diferenciais, né, para esse problema, né? Então, agora o que a gente deve fazer? Nós temos que criar as variáveis de estados, né? Nós vamos criar, como o sistema tem 2 graus de liberdade, nós vamos precisar de 4 variáveis de estado, né? São elas x1 e x2, e x1 ponto e x2 pontos, sempre assim nessa ordem, né? Então, x1 nós vamos chamar a nossa própria saída x1, x2, né, a nossa própria saída x2, x3 como x1 ponto, e x4 como x2 ponto, né? Então a gente precisa de 4 variáveis de estados, né, para representar essas equações diferenciais de segunda ordem, cada uma delas, né? Ou seja, para a primeira equação diferencial de segunda ordem, nós vamos precisar de 2 variáveis de estado, e para a segunda, mais 2 variáveis de estado. Por isso que nós vamos utilizar x1, x2, x3 e x4. Ok? x1 ponto, então, derivando, né? x1 ponto, a gente é igual a x3, x1 ponto, né, é igual a x3, x2 ponto é igual a x4, né? E aí nós vamos fazer igual o problema anterior, nós vamos utilizar essas informações aqui e escrever aqui embaixo, isolando x1 2 ponto e x2 ponto. Nós vamos ter x3 ponto escrito dessa forma, menos k1 mais k2 sobre m1 x1 mais k2 sobre m1 x2, menos c1 mais c2 sobre m1 x3 mais c2 sobre m1 x4 mais 1 sobre m1 1u de t, né? Nós temos também 2 entradas como excitação. E o x4 ponto, né? Nós vamos ter como K2 sobre M2x1 menos K2 sobre M2x2 mais C2 sobre M2x3 menos C2 sobre M2x4 mais 1 sobre M2U2T. Lembrando que isso daqui, x1, x2, nós tiramos daqui, isolando aqui, né, e tirando essa equação aqui, que é uma derivada, né, primeira, em função dos próprios x, né? Ou seja, em função das nossas próprias variáveis de estado, né? E esse é o objetivo, né, dessa aula, escrever em função das nossas variáveis de estado. E é interessante que o nosso problema, né,
sistemas dinâmicos, ele agora a gente pode entrar com sistemas múltiplos, né? Sistemas com várias entradas e várias saídas. Então, agora escrevendo na nossa equação, nas nossas equações de espaço de estados, nós temos isso, né? Sendo isso daqui a nossa matriz A, isso daqui a nossa matriz B, né? Essa daqui é que é a nossa saída, né? Vai ser a matriz C, né? E aqui a nossa matriz D, ok? Dessa forma, né? Que a gente tirou lá atrás como sendo nosso sistema agora para múltiplas entradas, né? E múltiplas saídas. Então, vamos revisar aqui um sistema com N, com várias entradas, né? E várias saídas, sendo representada agora, né, pelas nossos variáveis de estados, ou seja, essas variáveis de estados aqui é como a gente tem uma transformação matemática, né, para que a gente chegue à representação dessa forma, sendo x de t, né, a derivada de x de t igual a de t vezes x de t mais b de t vezes u de t e y de t igual a c de t, x de t mais d de t, u de t. Lembrando que isso aqui é uma representação completa agora para todos os tipos de sistemas, tanto os sistemas variantes no tempo. Isso daqui serve para os sistemas variantes no tempo. As nossas funções, né, as nossas equações, né, x de ponto de t e y de t, ela é uma função f que é representada com x, u e t, né, variando, né? E a nossa função y de t vai ser a nossa saída, né, que é uma outra função que a gente vai chamar de g também, né, em função de x, u e t, né? Se o nosso sistema tem n entradas, né, a gente pode chamar isso daqui como um vetor de entrada, né? Ou seja, isso daqui vai ser o nosso vetor de entrada. Isso daqui vai ser o nosso vetor de estado, ok? E isso daqui vai ser o nosso vetor de saída, tá? O nosso A vai ser a matriz de estado, ok? Ela é uma matriz de estado, certo? Sempre tomando muito cuidado aí com as dimensões, né, das matrizes, né? O nosso B vai ser a nossa matriz de entrada, né? Aqui vai ser a nossa matriz de entrada, que está ligada à nossa excitação, né? C vai ser a nossa matriz de saída, né? Que está ligado aqui ao nosso vetor de estado, né? Tanto a nossa matriz A de estado está ligada ao vetor de estado, como a nossa matriz C de saída ao vetor de estado. E a nossa matriz de transmissão direta, que é o D, né? Se a gente tem aqui a nossa matriz de estado com a dimensão n por n, a nossa matriz de entrada n por r e a nossa matriz de saída tem que ser m por n e a nossa matriz de transmissão direta tem que ser m por r, né? Para o nosso problema anterior e para muitos problemas, né, a gente vai tratar com funções invariantes no tempo, né? Então, a nossa matriz ela pode ser simplificada para essa forma, né? Ou seja, que as nossas funções, elas são as nossas equações de espaço ditado, são sempre função de x e de u e não do tempo, né? E o nosso y de t, né, que é a nossa saída, uma outra função também, né, representada como uma função de x e de u. Bom, espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Essa representação de equações no espaço de estado de sistemas dinâmicos, né? Esteja curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Um abraço e até a próxima.